Boa noite, prazer estar aqui com vocês, com a sala cheia, com pessoas ávidas ao conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Tereza Monte Alto, trabalho com saúde, beleza, bem-estar há mais de 23 anos, especialmente na venda direta, agora no multinível. E para mim é um prazer grande poder estar compartilhando essas informações com vocês. Um pouquinho só do meu currículo. Fiz engenharia mecânica, vi que engenharia mecânica não era o que eu queria, fui trabalhar com creme, sou a engenheira que virou creme. Depois fiz 2 cursos de cosmetologias, fiz estética, fiz um curso de perfumaria. E fui buscar sempre o conhecimento, porque eu sempre acreditei que conhecimento é sim a alma do negócio. E hoje o que eu mais amo fazer é compartilhar experiências, ouvir experiências e contar um pouquinho do que eu sei. E hoje a gente vai estar falando de algo muito importante. Hoje a gente vai estar falando de saúde. Saúde que nada mais é do que um reflexo de um organismo bem, de um organismo com todas as funções vitais. Vamos falar um pouquinho agora de saúde, vamos falar um pouquinho agora da importância da beleza de fora para dentro e de dentro para fora. Profit significa lucro, como todos sabem, lucro desde o cliente à força de vendas. É para isso que nós trabalhamos. Quando se fala em profit, Nemawashi, o conceito que a gente traz é sempre levar para o nosso cliente que a consequência da saúde, ela precisa acontecer sim, de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Então, o nosso conceito é levar para o nosso cliente tratamentos que tragam saúde, beleza e bem-estar de dentro para fora e de fora para dentro. Sempre apoiado em muita tecnologia, muito desenvolvimento, principalmente para garantir os benefícios que os clientes buscam. Hoje mais do que nunca a gente sabe o quanto a concorrência é acirrada, então nós precisamos sempre inovar para trazer para o cliente satisfação. Quando você mistura os 3 grandes universos, o universo dos alimentos com o universo dos cosméticos, você acha uma interseção chamada nutricosméticos. Os nutricosméticos nada mais são do que preparações de cosméticos com ativos de alimento dentro. Eles são normalmente feitos para serem usados de dentro para fora. Você precisa tomar o nutricosmético para que ele tenha ação. É uma tecnologia que complementa o quê? A ação do dermocosmético. O dermocosmético, como mostra, é a interseção do cosmético com o medicamento. Quando dentro de preparações cosméticas, nós colocamos o quê? Ativos de farmácia, ativos prescritos normalmente por médicos, por profissionais da área da saúde, como nutricionistas, que trazem o quê? Uma permeação com resultados maiores. Não vamos falar dele, mas é importante a gente entender que o cosmético, o dermocosmético, trata de fora para dentro. Já a junção, a interseção dos alimentos com os medicamentos, a gente encontra os suplementos. Suplementos funcionais, que têm um porquê e um para quê dentro do nosso organismo. E aí, os nutricosméticos nada mais são do que alimentos com funções de prevenção no combate de problemas, no combate de necessidades que a pele, que o organismo precisa. Os nutricosméticos, um grande exemplo que a gente vai ver é o complexo Suplenutri para cabelo e unha, que nós vamos ver daqui a pouco. Já o suplemento, só para efeito de exemplificação, é um alimento com funções atribuídas aos medicamentos. E o dermocosmético, como dito, são cosméticos normalmente de grau 2, que a permeação é muito mais profunda. Normalmente eles são atribuídos aos medicamentos, como por exemplo, o sabonete íntimo da Profit Nemawashi, que traz o alfa-bisabolol,
um grande ativo fungicida que controla o pH da região, associado à aloe vera, que tem a propriedade cicatrizante no caso do sabonete íntimo da menopausa, da maturidade. E lembrando, né, sempre que cosméticos são preparações para decorar, para embelezar. E agora vamos entrar diretamente no nosso tema. Quando a gente vai apresentar Profit Nemawashi, a gente tem que ter sempre em mente que nós vendemos duas oportunidades. A oportunidade da mudança de vida, da realização do sonho, de dobrar rendimentos, de livrar-se do patrão, a oportunidade de ter um estilo de vida diferente, mas também precisamos ter em mente que vendemos saúde. Precisamos organizar as clínicas de saúde para apresentar para uma grande e enorme demanda de população a importância da suplementação, a importância dos nutricosméticos e dos dermocosméticos. Hoje a proposta é falarmos de suplementos e nutricosméticos no nosso dia a dia, na nossa dieta. E uma grande realidade hoje, que nós estamos com uma dieta muito pobre em gorduras, em uma dieta muito rica em gorduras e em açúcares e muito pobre em nutrientes. E o resultado disso é um corpo doente. E um grave problema, além da nossa alimentação, está na qualidade do nosso solo. Infelizmente, no Brasil, nós praticamos uma cultura chamada monocultura. E esse desenho que vocês estão vendo, mostra bem do que eu estou falando. Vocês estão vendo esses pontinhos na raiz? Eles representam cada elemento que nós encontramos no solo, como minerais e vitaminas. E o que acontece? Esses elementos, eles são provenientes das próprias plantas, que ficam depositadas ali no solo, junto com a terra, com tudo ali formam os nutrientes do solo. E esses nutrientes, no nascer da planta, eles são transmitidos desde a raiz a toda a planta. Quando você tem uma cultura de solo diversificada, onde você tem várias plantações, onde o ecossistema funciona de forma íntegra, por exemplo, tem pé de laranja, tem tomate, tem couve, você tem aquele solo altamente rico, porque é uma miscigenação, uma mistura dos nutrientes de todas as plantas, que conforme ela vai crescendo, ela vai devolvendo aquilo para o solo e vai ficando um solo rico. Quando você pratica a cultura de um único alimento, a tendência é empobrecer o solo, porque ele só vai ter aquele alimento proveniente da planta. Porque a mesma planta que nasce no solo, ela serve de ativo orgânico para o solo. Então, nós temos, como no Brasil nós praticamos desde a época do café, a monocultura, a cultura de um solo só, a qualidade do nosso solo é ruim. Quando comparado por exemplo, quando você pega um tomate americano e um tomate brasileiro, você vai fazer a fotocromia, você vê a diferença dos alimentos que faltam. E quando o teu organismo não tem, através dos alimentos, o que ele precisa, ele começa um processo chamado autoflagelo. Ele começa a adoecer, porque o organismo precisa de minerais e de vitaminas. E não tendo, ele começa a tirar do próprio organismo, de dentro dos órgãos, de dentro das células. E aí é onde você vai adoecer. E é esse o grande problema. Então, baseado nisso, os suplementos, ele vem para trazer o diferencial da falta que o alimento, no caso as vitaminas e os minerais, faltam do alimento. Por isso que a importância dos suplementos alimentares. Eles vão complementar a dieta, eles vão estimular o bom funcionamento do organismo, eles vão corrigir os desequilíbrios moleculares, eles vão promover dessa forma a saúde. E a pele, por ser o maior órgão do corpo humano, ela reflete o organismo. Ela reflete quando o organismo está bem, quando o organismo está doente. Uma pessoa anêmica, quando ela não está bem com as funções vitais ali de minerais, que ela está anêmica, que faltam os minerais, as vitaminas, você pode ver que a coloração da pele dela muda. Então, assim, o suplemento, ele traz isso. E lembrando que também para os atletas que têm um esforço além do limite, que gastam mais energia, que metabolizam mais,
eles são fonte muito, muito importantes de complemento alimentar. Primeiro suplemento que a gente vai falar agora é o suplemento de A a Z masculino. E é importante a gente lembrar que as vitaminas e os minerais, eles são fundamentais na parte metabólica do nosso organismo. Cada micronutriente, cada cálcio, cada magnésio, ele tem uma função muito importante, como, por exemplo, a energia. É muito comum hoje, no mundo de hoje, as pessoas dormirem às vezes 8, 9 horas e acordarem cansadas. Isso porque o teu corpo não produz a energia necessária para que durante a noite ele restabeleça. E o que acontece? Você acorda cansado. Os suplementos, o nosso de A a Z, ele devolve essa energia. Ele devolve porque ele vai contribuir diretamente pela metabolização dos nutrientes da alimentação. Os músculos precisam disso para descansarem e se reintegrarem. Os suplementos, eles são excelentes na defesa do nosso organismo, no caso, para o nosso sistema imunológico. Eles estimulam demais, principalmente a absorção do ferro, quando a gente ingere na alimentação. É excelente para o sistema imunológico. Tanto o AZ masculino como o feminino tem ali o ferro. Ele contribui diretamente para a manutenção da integridade do epitélio, do tecido epitelial, e muito importante, então, dessa forma, contra agentes externos. Então, assim, voltando a falar ali da importância da vitalidade, da parte neurológica, enquanto os slides vão abrindo, mas a gente vai seguindo, é muito importante você entender que hoje grandes causas da depressão, apesar de muitas pessoas acharem que a depressão ela é só emocional, não. Hoje está provado que quando você tem uma disfunção, uma falta de alguns minerais, principalmente, e vitaminas do complexo B, você tem sim tendência. Então, continuando, quando se fala de suplemento de A a Z, além da vitalidade, é importante a gente entender que os nossos ossos também precisam de minerais e vitaminas, principalmente os nossos tecidos conjuntivos, que envolvem ali os nossos ossos, as nossas cartilagens e os nossos tendões. É muito importante a absorção do cálcio e do fósforo para os nossos ossos, que contém ali nos nossos suplementos femininos e masculinos. Se você olhar ali na formulação, vocês vão ver que eles são muito parecidos, eles diferem só na parte de ferro e de alguns minerais que o homem e a mulher têm a deficiência diferente. É muito importante para uma pele saudável, como já falado do exemplo da anemia, a quantidade certa de minerais e vitaminas. No suplemento feminino, nós encontramos uma quantidade maior de ferro, porque a mulher ela tem tendência mais a perder o ferro, uma vez que ela menstrua, ela tem um ciclo menstrual uma vez por mês, e ela acaba perdendo ferro. Então, é importante no suplemento feminino colocar mais ferro. Já no suplemento masculino, nós colocamos mais selênio, mais magnésio, mais manganês. Por quê? Porque já o homem, ele tem uma desenvoltura física muito maior do que a mulher. A quantidade de energia que um homem gasta é muito maior do que uma mulher. Tanto é que a gente sabe que o metabolismo do homem é mais acelerado. Então, quando a gente trabalha com os suplementos femininos e masculinos, nós procuramos trazer esse conceito. E uma forma muito discreta e suave da gente manifestar isso, nós escolhemos pela cor do comprimido. O comprimido da mulher traz o tom de rosa, do tom avermelhado, que é o tom realmente da quantidade de sangue que ela perde e que ela precisa repor. Já o homem traz o conceito do comprimido azul, que é muito ligado no meio do marketing como o comprimido da vitalidade, o comprimido da força física. Então, por isso que a gente traz esse conceito do comprimido rosa e do comprimido vermelho. O diferencial do nosso produto, gente, o que difere o nosso suplemento de todos os outros concorrentes é a quantidade de A a Z. Porque quando a gente fala de A a Z, a gente quer dizer vitamina A,
a zinco. É uma brincadeira do mercado. Porém, ali no meio de A a Z, você precisa encontrar muita coisa. E se você pegar, se você tiver a curiosidade de olhar atrás da composição do nosso, você vai ficar fascinado com o que você vai enxergar. Ele tem todas as vitaminas realmente que o seu corpo precisa. Todos os minerais, todas as vitaminas que você precisa, tanto para a visão, quanto para o bom funcionamento da pele, você vai encontrar ali. Olhem, tem essa curiosidade de buscar no mercado, de buscar nas farmácias, a quantidade que você encontra de vitamina A e de vitamina até o Z o que você tem. O nosso, ele tem todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, que são muito importantes para a energia do nosso corpo. Elas são fontes principalmente dos alimentos. E é muito importante você buscar essas vitaminas. E ali a gente encontra você pode olhar ali atrás na composição. É importante até vocês terem esse tipo de desenvoltura para mostrar por que o suplemento de A a Z da Profit é melhor às vezes do que o concorrente. Você pode ver, você encontra vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina H. Você tem as vitaminas do complexo também, todas B, como já falei, tem os minerais todos, cálcio, cromo, cobre, magnésio, zinco, manganês, tudo ali. Isso tudo vai auxiliar diretamente no bom funcionamento do nosso corpo. A gente vai ter ali o bom funcionamento do sistema imunológico, o bom funcionamento da nossa visão. O cálcio vai servir como efeito imunomodulador, melhorando principalmente ali dos ossos, a barreira. Então, assim, na corrente sanguínea, na parte de coagulação por conta do ferro, da vitamina K, que é muito importante, e a gente vai junto olhando cada um dos elementos. Por exemplo, o cálcio, ele age diretamente no desenvolvimento e na manutenção da integridade óssea. Já o cobre, para efeito de curiosidade, ele age diretamente na utilização da energia dos alimentos. Ele potencializa, quando você come algo e você tem o cobre, você faz com que o alimento te dê muito mais energia. O cromo vai ajudar a metabolizar carboidrato e proteína e gordura. Às vezes uma pessoa está engordando, poxa, eu não estou comendo tanto, é porque você está com deficiência de cromo. Quando você não tem o cromo no teu organismo, você não metaboliza o carboidrato com a mesma forma, na mesma agilidade, e acaba engordando. Já o ferro, ele participa diretamente no transporte do oxigênio dos tecidos. É ele que leva praticamente a vida, o oxigênio para cada um dos tecidos, para cada uma das células. Isso é muito importante quando se fala em revitalização, quando você fala num organismo que precisa estar restabelecido, é muito importante a gente enxergar e entender dessa forma. É importante também você enxergar que cada mineral vai auxiliar de uma forma muito importante, como você vai ter o mineral que vai estar auxiliando no bom funcionamento do sistema nervoso, no sistema muscular, no sistema dos ossos, assim como o manganês vai participar diretamente da formação dos ossos, contribuindo para a boa energia do teu corpo, para a parte de atividade. Vai ter o selênio que vai participar da resposta imunológica, principalmente pela absorção do iodo pela tireoide. Olha como que cada elemento vai trabalhando o teu organismo de uma forma complexa, de uma forma única e restabelecendo cada uma delas. As enzimas a gente precisa também para poder melhorar a qualidade da nossa pele, dos nossos cabelos, das nossas unhas. E aí a gente vai entendendo quanto é importante a vitamina de A a Z ser tomada. Efeito de curiosidade, cada frasco nosso, ele vem com 60 comprimidos. Dá para 2 meses de tratamento. Então, cada A a Z que você adquire são 2 meses de tratamento. Você vai ter ali restabelecida a sua saúde por 2 meses, tanto o feminino
quanto o masculino. Não engorda, não tem caloria. É importante a gente falar que as pessoas podem perguntar. Pode ser tomado por grávida, não tem problema. Inclusive, o ácido fólico, uma das vitaminas do grupo B, são muito importantes para que a gente tome, para que a gente realmente tenha ali restabelecido o ciclo do nosso organismo de suplementação. E agora vamos estar falando um pouquinho do cabelos e unhas. Até uma curiosidade que as pessoas sempre falam. Ana, engorda? Não engorda. Ele é pequeno para facilitar a ingestão, para que você engula de uma forma agradável. O cabelos e unhas, diferente do A a Z, que é 1 por dia, o cabelos e unhas, eles são 2 por dia. É importante você tomar 2 comprimidos por dia. Por quê? Porque a gente trabalha as quantidades necessárias para que de 2 vezes o seu organismo absorva, de preferência, sempre no horário da refeição. Quando você ingere o Suplenutri com o alimento, a absorção pelo intestino vai ser diferenciada. Antes de eu falar dos nutrientes desse produto, nós temos um diferencial, que é a parte do revestimento de nossos comprimidos. Nós temos uma tecnologia de um aparelho que simula o suco gástrico, que simula a acidez do nosso estômago. Ele é um aparelho que tem um líquido, como se fosse um líquido gástrico ali. E esse líquido, o que a gente faz? Ele tem um braço ao aparelho que segura o comprimido e mergulha várias vezes, simulando uma digestão. E aí nós vamos medindo no tempo certo qual é o revestimento, qual é o tamanho do revestimento que ainda tem. E nós só liberamos esse comprimido para ser fabricado quando, pelos 20, 25 minutos da digestão, a integridade por parte do revestimento. E aí o que acontece? O seu suco gástrico não vai desperdiçar os alimentos, ou seja, os nutrientes que você está colocando naquele comprimido. E a absorção dos minerais, ela é feita no intestino. É no intestino que você absorve todos os minerais que você precisa. Por isso da importância desse revestimento. Para efeito de curiosidade, o revestimento que a gente usa, ele é de grau farmacêutico. Ele é americano, ele é importado para garantir o sucesso total do desempenho do comprimido. Então, é importante a gente sempre frisar isso do revestimento, é aquela roupa que envolve o comprimido. No caso do Suplenutri, é aquela roupa no tom de vinho, avermelhado. E uma outra coisa também, que o revestimento, ele serve para esconder o gosto do mineral, que não é um gosto agradável para a nossa papila, a papila da boca. A papila que a gente coloca ali na língua, a gente sente um gosto forte se não tivesse aquele revestimento. E é isso que é importante. O que esse produto vai fazer? Por ele conter as vitaminas e os sais minerais mais importantes, principalmente na fabricação da queratina, que é o que é fabricado o cabelo, ele vai restabelecer a saúde. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Ele é rico em cálcio, cobre, magnésio, selênio, biotina, uma vitamina do complexo B, nicotinamida, vitamina A, vitamina C e vitamina E. Quando você está com problema de queda de cabelo, a primeira coisa que um dermatologista prescreve para você é biotina com nicotinamida. A associação desses dois complexos de vitamina B com a vitamina A, a vitamina C e a vitamina E e focada no cálcio, cobre, magnésio e selênio, vão acelerar o processo de queratina do folículo piloso. E como a nossa unha também é queratina pura, o que vai acontecer? Automaticamente vai estimular o fortalecimento da unha e do cabelo. Lembrando que são apenas 2 comprimidos no dia, sempre de preferência no horário da refeição. A sugestão aqui no slide é almoço e jantar, mas pode ser café e almoço, café e jantar, não tem problema. O importante é que o seu café da manhã seja um café como refeição, não é simplesmente um café preto.
Agora, se for só um café preto, eu prefiro que você tome na hora do almoço, para que a absorção dos minerais e vitaminas ocorra de forma intensa, de forma potencializada, para que a otimização dos resultados ela aconteça. Vamos seguindo em frente. Agora nós vamos falar de um dos produtos que são mais hoje disseminados em grande parte da população, que até nos surpreende com a informação que a população tem. No caso, é o ômega 3. O nosso Suplenutri ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, é na verdade um ácido conhecido como ácido linoleico, e ele é essencial para o nosso corpo. E normalmente ele só é obtido através de uma dieta muito rica em peixes, principalmente o salmão, o atum, a sardinha e o bacalhau. Porém, precisa ser de peixes de água fria. Ana, por que precisa ser de peixe de água fria? Isso é uma informação muito importante e muito pertinente, e o seu cliente com certeza vai cobrar isso de você. Em países de região fria, há um congelamento nas águas de mares e rios. E o que acontece? Os peixes dessa região, eles são obrigados, devido ao congelamento da superfície das águas, a descerem o mais profundo que possam. E aí eles ficam, por alguns meses do ano, lá embaixo, o mais profundo dos níveis de mar e de rios. E ali embaixo, a única forma de sobrevivência para eles é uma planta chamada plâncton. E o plâncton, ele é rico em ômega 3. Então, o peixe, quando come o plâncton, ele se carrega de ômega 3. E a carne dele vai ficar rica em ômega 3. Então, quando a gente obtém o óleo daquele peixe, é um óleo diferenciado do óleo de qualquer peixe do mundo, porque ele tem ali uma quantidade grande de ômega 3. E o ômega, gente, ele é muito, muito importante para o nosso corpo, principalmente para a parte cardiovascular e neurológica. É importante a gente conhecer os dois ácidos linoleicos que vão dentro do Suplenutri, conhecido como PUFAs. A linguagem é PUFA. Se alguém te perguntar quais os PUFAs, ou os ácidos linoleicos que vão no ômega 3, você vai dizer que é o EPA e o DHA, que é o DHA. O EPA e o DHA, que fazem parte da estrutura de toda a célula do corpo humano. Por isso que eles são essenciais para o desempenho do corpo humano. Por isso que eles são essenciais na alimentação. Eles são que fazem parte da estrutura das nossas células, o que são muito importante. E é importante a gente também falar que a gente tem uma quantidade grande também na linhaça, em nozes, mas ainda, apesar de ser grande, é muito pequena pela quantidade que você precisa. Então, por isso que é muito importante a gente suplementar com o nosso óleo de peixe. E um diferencial que eu gosto sempre de frisar do óleo ômega 3, no caso do óleo DHA e do EPA da Profit, é o processo de ultrafiltragem que esse produto passa. Ele é passado numa peneira muito fina por várias vezes para tirar todas as impurezas do óleo, para ele ficar puro. Por isso que quando você usa o nosso produto, você não tem o arroto de peixe. Como algumas pessoas falam, não, eu deixei de tomar ômega 3 porque arrotava peixe, aquilo era ruim. O nosso não. E agora na parte de importância a gente sempre saber, é a parte padrão dos PUFAs, dos ácidos linoleicos. A gente trabalha com 30% de PUFA em cada cápsula, que é 18% de EPA e 12% de DHA. É importante falar que os 30% eles estão em 3 cápsulas. Por isso que você precisa tomar 3 cápsulas por dia. É na quantidade de 3 cápsulas, que são as 1000 miligramas, que tem a quantidade dos 30%, 18% do EPA e 12% do DHA. A Anvisa, o FDA, os órgãos que regulamentam a saúde, os medicamentos no Brasil, dizem que para ter efeito, as pesquisas indicam que precisa ter 500 miligramas de EPA e pelo menos 400 miligramas de DHA.
o nosso bate toda a referência. Por isso que a gente fala que ele é padronizado. E para que ele vai servir? Primeira função, a função cardiovascular, principalmente quando se fala no aumento do HDL, do triglicerídeo. Ele contribui diretamente, gente, na pressão arterial, principalmente para pessoas que têm tendência à pressão alta. Ele vai ter uma ação direta na saúde dessas pessoas. Ele vai também alterar a estrutura da membrana das plaquetas. Ele vai tornar o sangue mais fluido. E é isso que vai fazer o efeito cardioprotetor. O que é uma doença cardíaca? É o entupimento das veias. É o entupimento quando as veias ficam carregadas de gordura. O ômega, ele tem o efeito de deixar o sangue mais fluido. Então, ele vai proteger os vasos, a veia. Por isso que a gente fala que ele tem um efeito cardioprotetor. Então, ele serve principalmente para prevenir, como também para ajudar a tratar as pessoas que já têm colesterol alto, pressão arterial maior do que o normal. Ele vai estar tratando diretamente. E quem faz isso, para efeito de curiosidade, é o EPA, os 18% de EPA de dentro das 3 cápsulas de ômega por dia. Por isso, gente, que não economizem no ômega. Eu vou tomar uma só por dia. Se tomar uma só por dia, não vai ter o efeito que é reconhecido pelas pesquisas. Precisa de 3 cápsulas por dia, meia hora antes da refeição, para que o efeito cardioprotetor aconteça. Na parte do cérebro, quem vai agir diretamente é o DHA, ou DEA, o ácido linoleico, o PUFA, o DEA, os 12%. Ele vai ser fundamental na estrutura dos lipídios do cérebro, principalmente nas sinapses, que nada mais é o quê? Da comunicação entre os neurônios. Então, ele vai agir diretamente naquelas pessoas que têm dificuldade de quê? De guardar, que estão com lapsos de memória. É excelente como preventivo de Alzheimer, que nada mais é do que falha nas comunicações e falhas que muitas vezes elas são irreversíveis, é o que acontece com Alzheimer. Então, ele vai melhorar a comunicação, a sinapse entre os neurônios. Então, principalmente, essas 2 funções o ômega tem. Mas ele vai mais além. O ômega também, ele age diretamente na constituição da retina, que são os lipídios dos olhos. Ele vai diminuir a degeneração da mácula dos olhos, principalmente associada à idade. Quem tem diabetes, é muito comum ser exposto a uma doença chamada retinopatia diabética, que nada mais é do que a degeneração macular, que vem normalmente com a idade. Porém, o diabético, ele tem ela mais acelerada. O ômega age diretamente nessa constituição dos lipídios que protege a retina. Para quem também tem inflamação, ele é excelente, porque ele vai trabalhar diretamente na formação da prostaglandina, que nada mais é do que o combatente, do agente que combate a inflamação do nosso corpo. Ele vai ter uma ação muito forte. Na pele, gente, ele melhora a hidratação, porque ele é um lipídio. Então, ele vai restabelecer toda a hidratação, sendo muito importante para quem tem dermatite atópica, que são aquelas pessoas que se coçam com facilidade, que a pele se rompe, que tem muitas alergias. Para quem tem psoríase, que são aquelas doenças da pele que descamam. Para quem tem a acne vulgar, para quem tem o lúpus eritematoso, que é aquele lúpus avermelhado, ela vai melhorar diretamente a hidratação devido à grande redução do TWL. Isso é muito importante a gente entender isso. É muito importante também como atopia na parte de quem tem alergia, para quem tem sensibilidade a alguns alergenos. Então, gente, o segredo do ômega, qual é? Tomar 3 cápsulas ao dia. Oriente nas sessões de saúde que você vai propor ali para o teu cliente, que não adianta ele pegar um ômega e tomar uma cápsula por dia, porque a quantidade que a gente precisa de EPA e de DHA é 18% e 12%. E isso a gente só encontra aonde? Nas 3 cápsulas, na associação das 3 cápsulas. E vou dizer mais, se tomar um ômega ruim,
Se não tomar a quantidade do ácido linoleico EPDH, é melhor não tomar. Não adianta você comprar um ômega para 3 meses. Eu, Ana, prefiro que você não tome, porque você não vai ter rendimento. Você não vai sentir tudo isso que eu falei. E o resultado do ômega, se você tomar certinho, em um mês você já nota. Quem tem varize, as pequenas veias desaparecem. Quem tem colesterol, quando for fazer o exame, vai ficar perplexo com o resultado. Quem tem esses lapsos de memória vai ficar escandalizado o quanto ele é importante. Ana, a partir de qual idade pode tomar? A partir do momento em que você consuma a cápsula. Então, se uma criança com 12 anos já consegue ingerir a cápsula, ela pode tomar. A única restrição, por uma questão de Anvisa que a gente fala, que crianças menos de 12 anos, grávidas, lactantes e pessoas com determinados problemas de doença, é sempre importante a orientação de uma nutricionista ou de um médico, porque pode ser que a pessoa tenha algum tipo de medicamento que naquele momento ela não ache interessante colocar o ômega 3 por algum tratamento. Então, é a única contraindicação que a gente tem realmente ao falar do ômega, ao falar desse tratamento. E agora a gente vai seguir falando do cálcio. O nosso cálcio, que é muito importante para a saúde dos nossos ossos. E o cálcio Profit Nemalache, ele traz o cálcio 500 com vitamina D3. Por que 500? Porque cada comprimido tem 500 miligramas de cálcio com vitamina D3. E o teu corpo precisa de 1000 miligramas. Então, se o corpo precisa de 1000 e você tem um comprimido com 500, a gente subentende que você precisa de 2 comprimidos por dia. O cálcio, para quem não sabe, ele é um mineral encontrado em grande abundância no nosso corpo, principalmente nos nossos ossos, mas ele também está na nossa coagulação sanguínea, nos nossos impulsos nervosos, ele auxilia diretamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele ajuda, gente, a diminuir a obesidade e a contração muscular. É isso mesmo, e a gente vai entender por quê. O que acontece? A contração muscular, ela acontece naturalmente. Se ela não tiver cálcio, você não vai ter uma contração muscular saudável, você vai ter até tendência a mais cãibras. Na coagulação sanguínea, o cálcio é muito importante, porque ele está envolvido diretamente na parte de levar o sangue para as células, na corrente sanguínea. Na parte de transmissão nervosa, ele atua como um regulador na transmissão dos impulsos nervosos. Olha como o cálcio é importante. Às vezes as pessoas falam assim, Ana, o cálcio é só importante na osteoporose? Na osteoporose como o maior problema, mas ele tem uma função muito grande. Olha na parte de emagrecimento. Às vezes uma pessoa não está emagrecendo, sabe por quê? Porque está faltando cálcio. Porque ele regula diretamente na função enzimática. É ele que vai ativar determinadas enzimas que são responsáveis pela digestão da gordura. É ele que vai ajudar o metabolismo da proteína. Quando você não tem cálcio, você não consegue ativar essas enzimas que são responsáveis pela digestão de gordura. E quando você não digere a gordura, você acumula. E muitas vezes você, puxa, eu comecei a tomar o cálcio, comecei a perceber que estou comendo a mesma coisa, mas parece que eu estou emagrecendo. É isso mesmo, porque ele ativa diretamente as enzimas que fazem a digestão da gordura no seu corpo. Ele ajuda a metabolizar a proteína. Então, o efeito acaba sendo o emagrecimento. Modo de usar: 2 cápsulas ao dia, de preferência nas refeições também, no horário das refeições. O nosso cálcio, para ser absorvido no nosso corpo, se você tomar só cálcio, ele passa por dentro do teu organismo, pelo teu intestino e vai embora, você elimina. Então, é muito importante a gente trabalhar com a vitamina D3, que é a vitamina do sol. E a gente trabalha com a vitamina D3 numa quantidade para que possa absorver o cálcio que a gente está tomando no intestino e a absorção do organismo ali aconteça. Para que o cálcio seja absorvido e que para que a saúde dos ossos aconteça, para que a contração muscular aconteça, para que a coagulação sanguínea aconteça de uma forma perfeita, para que a sinapse também nervosa aconteça e que principalmente para as enzimas que atuam na digestão possam ali estimular e metabolizar principalmente as proteínas. Esse é o cálcio.
o cálcio com vitamina D3, 2 cápsulas ao dia. Ana, 500 miligramas é bom? É bom, mas não o suficiente, você precisa de 1.000. Uma dica, mulheres na menopausa, elas perdem uma quantidade muito grande de cálcio. É a época que mais você tem suscetibilidade a engordar e principalmente também a osteoporose. E a mulher tem uma propensão muito maior do que o homem. Então, a necessidade, volta de 40, começa a tomar cálcio. É difícil você não ir num ginecologista, num geriatra, que ele não te prescreva 1.000 miligramas de cálcio por dia. É isso aí, a Profit cuidando de você, cuidando da sua saúde. Seguindo mais um pouquinho, a gente tem, que eu particularmente considero o meu xodó, que é o peptídeo de colágeno com vitamina C. Você já sabe que a vitamina C, ela é responsável por quê? Por absorver o mineral, a proteína que você precisa no teu corpo. No caso do cálcio, quem absorve é a vitamina D3. No caso do peptídeo colágeno, quem vai absorver vai ser a vitamina C. E ela acaba também tendo efeito antioxidante, combatendo o envelhecimento. Esse suplemento, gente, ele foi desenvolvido para tratar a pele, principalmente para combater a flacidez, ele deixa a pele mais firme, ele age diretamente no preenchimento das rugas e das linhas de expressão. Ele também ajuda a manter a densidade dos ossos. Por quê? Porque o colágeno, ele está presente em toda parte do nosso corpo. O colágeno representa 30% da proteína do nosso corpo. E o colágeno que nós mais fabricamos é o colágeno de tipo 1, que é exatamente o que tem dentro do peptídeo de colágeno. Por que peptídeo? Porque é um pequeno pedaço de colágeno. A molécula de colágeno ela é muito grande e o teu corpo não consegue absorver. Então, se você tomar colágeno puro, você perde o colágeno, o corpo não absorve, ele não estimula a fabricar mais colágenos. Então, através de um processo chamado hidrólise, que é a quebra do colágeno pela molécula de água, pela hidrólise, quebrar hidroágua, ele quebra a molécula do colágeno em pequenos pedaços, fazendo com que o seu corpo absorva. E aí você vai absorver porque ele tem a vitamina C. Para um resultado ideal, o ideal é que você coloque de 5 gramas a 10, especialmente de 7,5 gramas a 10, que são 2 colheres de chá que você precisa. Ana, se eu tomar só um pouquinho, vai adiantar? Não, menos do que 5 gramas, o teu corpo não vai resolver e você não vai ter o resultado que você quer. Precisa ali de pelo menos 1,5 colheres de chá, ou 2 colheres ali de chá para ter as 10 gramas para um efeito melhor. A gente orienta sempre diluir na água, por quê? Para que você tenha certeza que você absorveu todo o produto, que você tomou todo o produto. O ideal é que toda pessoa acima dos 25 anos use, principalmente, por quê? Porque quando você ingere o peptídeo de colágeno, o teu corpo passa a fabricar colágeno, o que é muito importante, certo? E um outro diferencial desse produto que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum é quando você fala na terceira idade, quando você fala num problema associado às dores. A grande parte da cartilagem do nosso corpo é formada de colágeno, do colágeno tipo 1. E com o tempo, como a quantidade de colágeno no nosso corpo diminui, a quantidade da cartilagem também diminui. Há um desgaste na nossa cartilagem. E o resultado disso são dores, principalmente nas juntas, porque a cartilagem reveste os ossos. Então, é muito comum você encontrar artrite, artrose, é muito importante você encontrar a bursite. E essas dores, elas são provenientes do desgaste da cartilagem. Gente, 2 meses de tratamento, 8 semanas de uso. Vocês vão ficar surpreendidos com o resultado dos seus clientes. Mas o colágeno, lembrando que ele é para a vida toda, porque ele é um suplemento. E como tal suplemento, ele precisa agir todo dia no seu corpo. Por quê? Porque ele age combatendo o envelhecimento. O envelhecimento não é doença. Envelhecimento é uma etapa da vida, que só envelhece quem está vivo. E o envelhecimento, se você entender, ele é a maior parte do nosso corpo. Só para curiosidade, até os 22 anos, o teu corpo fabrica tudo, mas a partir dos 22 ele envelhece. Então, olha só, uma pessoa que tem uma expectativa de vida de 90 anos, dos 22 aos 90 ela envelhece, até os 22 não. Então, olha só, a gente mais tempo envelhece do que mais tempo a gente rejuvenesce.
Então, é muito importante o uso contínuo do colágeno com vitamina C. É ele que vai dar toda essa sustentabilidade para o nosso corpo. Não tem contraindicação, também isso é muito importante. O gosto do nosso colágeno não tem caloria e ele é baunilha. A gente escolheu o sabor de baunilha, porque a baunilha pode ser associada, tem muita gente que mistura com gelatina, tem muita gente que mistura com, às vezes, uma fruta cítrica, faz uma batida ali de colágeno, espreme um limão. Então, a baunilha é a melhor saborização quando você mistura com uma outra fruta, para você potencializar a ação ali do colágeno, colocando mais vitamina C. Por exemplo, é um exemplo. Até há pouco tempo vimos uma receita com tapioca. A pessoa fez ali com a tapioca ali uma receita. Mas vamos seguir em frente. Agora vamos falar de emagrecimento. Quando se fala em emagrecimento, nada melhor do que esse suplemento que traz ali a mistura do chá verde, do chá branco, do chá de hibisco e do gengibre, com sabor delicioso de morango. Na verdade, é um morango com frutas vermelhas, extremamente agradável. Qual é a grande vantagem, o grande benefício desse produto? Primeiro, efeito termogênico. Ele vai acelerar o metabolismo e vai facilitar a queima da gordura, porque ele tem o chá verde associado ao chá branco. Isso dá o efeito termogênico, principalmente por causa do gengibre, que esquenta o corpo. Já o hibisco, o chá de hibisco, ele também vai ter uma ação muito grande na parte de colesterol ruim, sabia? Ele ajuda também a queimar a gordura abdominal, aquela gordura que é mais difícil de queimar. Tem ação diurética. 3 dias de chá, você já percebe a super diferença, principalmente do abdômen. Tem ação antioxidante, anti-inflamatória das células, o que acaba também evitando a celulite, evitando ali a inflamação das células, que nada mais é do que o acúmulo de sujeira entre as células, que é ali a celulite. Então, ele acaba tendo uma ação detox no organismo. Ele é muito importante para quem tem diabetes, viu, gente? Como curiosidade, porque ele ajuda a tirar o açúcar do sangue. É isso mesmo, porque como ele age diretamente no nível de colesterol ruim, ele é excelente para quem tem diabetes, para ajudar ali na absorção das gorduras, para que não virem os carboidratos que são tão temidos, que viram açúcar, né? Que o açúcar, quando o carboidrato você não elimina, ele vira açúcar, o que para o diabético é uma bomba. Então, ele ajuda muito ali na absorção dos carboidratos, para que não virem açúcar. O modo de usar é 1 colher de chá, mais ou menos 5 gramas em 200 ml de água. Eu, particularmente, prefiro água bem fria, bem gelada. Eu gosto até de bater com gelo. Eu misturo ali e tomo mais ou menos em meia hora você ingere ali aquela quantidade. Não, eu posso tomar 2 colheres de chá? Pode, não tem problema nenhum. Pode tomar até 3 colheres de chá sem problema nenhum. O melhor horário é antes da atividade física, porque como ele vai metabolizar, a tua queima vai ser muito maior. Mas se você não faz atividade física, o melhor horário para ele é pela manhã, porque como ele tem efeito termogênico, ele vai te acelerar. Se você tomar à noite e dormir, pode ser até que você perca o sono, devido a essa ação termogênica da associação do chá verde com chá branco, com chá de hibisco e o gengibre. As pessoas que desejam realmente perder peso, diminuir medidas, melhorar a silhueta, precisam fazer uso desse nutricosmético, que vai agir de dentro para fora, ajudando ali a desintoxicar, a desinchar e a eliminar principalmente a gordura abdominal. E claro, quando fala em emagrecimento, não podemos deixar de falar do gel redutor. A ideia não é falar dele, mas o gel redutor preenche ali a parte dermocosmética, cuidando de você de fora para dentro. E vamos em frente, vamos falar ainda um pouquinho mais de emagrecimento e finalizar, que a gente não pode deixar de falar de todo o tratamento que compõe ali a linha de emagrecimento. Apesar de estarmos falando de suplemento, eu gosto sempre de trazer a combinação da associação desses 4 produtos, porque hoje o emagrecimento é um desejo da grande parte da população. Hoje gente, infelizmente, eu tenho uma notícia bem ruim para dar para você. O Brasil, ele só perde para os Estados Unidos hoje em obesidade. Somos um país gordo.
um país de pessoas obesas. E a gente sabe que isso não é bom. Não pela beleza, não é isso que eu estou falando. Aqui não é questão de preconceito, é a questão de saúde. Porque se você foi um gordinho bem nutrido, perfeito. Se você engordou porque você tem os alimentos importantes para o seu organismo, perfeito. Mas a grande maioria não. Nós estamos cheios de gordinhos malnutridos, que comem somente açúcares, gorduras, e aí o resultado é colesterol alto, pressão arterial, diabetes, porque a gordura ela traz alguns amigos esses como a diabetes, a hipertensão, celulite e uma série de problemas às vezes também muito ligados à autoestima, porque infelizmente o padrão de beleza muitas vezes exige da gente uma silhueta menor e a gente não conseguindo, a gente se cobra, acaba até tendo problemas emocionais. Então, para a gente finalizar, o tratamento correto para quem quer emagrecer é associar. E você pode até acrescentar o ômega 3 também, como vocês viram, que ele é muito importante também para o emagrecimento. Mas tá aí, o quarteto do emagrecimento, o colágeno à noite, meia hora antes de jantar, porque o colágeno sendo tomado meia hora antes do jantar, ele cria um bolo no estômago, porque o colágeno é uma gelatina. E quando em contato com o estômago, ele estufa. Então a fome, o seu apetite vai diminuir. E a absorção do colágeno à noite é muito maior, porque é à noite que ocorre a renovação celular. Então você vai ter mais rendimento, mais potencialização do produto. Pela manhã ou antes da atividade você usa a nossa bebida ou o nosso chá emagrecedor. E aí, todos os dias, pela manhã você usa o Náutilo Detox e pela noite o gel redutor. 3 vezes por semana você vai potencializar. Você vai usar, antes de dormir, por meia hora, o Nautilus Detox envolto num filme termodinâmico, aliás, térmico, aquele filme, como algumas pessoas usam, ali para enrolar carne, colocar alguma comida, a cobertura no alimento, coloca o detox em massagens circulares, deixa o filme por 30 minutos, tira e massageia depois, em seguida, sem tirar o detox do corpo, o nosso Nautilus Gel. Gente, o nosso Nautilus Gel, ele é maravilhoso. É o único no marketing multinível que traz no claim, no rótulo, o resultado. É o único que pode se dizer que reduz celulite, que reduz medida, que reduz gordura localizada, que reduz a silhueta, que aumenta a firmeza da pele, que aumenta a elasticidade e principalmente melhora o tônus da pele. Por quê? Porque ele é testado. Ele foi testado na Alergisa, um laboratório que é reconhecido pela Anvisa, o que restaura e trata perfeitamente do emagrecimento. 1 hora de uso, não é à toa que a gente colocou a foto da fita métrica. 1 hora de uso, você vai sentir ali a diferença. Quarteto do emagrecimento. Não tem um quarteto fantástico? Esse é o quarteto fantástico. Sabe por quê? Porque ele salva, sabe de quê? Te salva das brigas com o espelho. Ele te salva daquelas pessoas que estão perdendo a barriga, mas para fora da calça. Então é isso. Vamos usar os suplementos, vamos promover clínicas de saúde, vamos divulgar esses produtos, porque aí fora tem uma parcela muito grande de pessoas que precisam do seu tratamento, pessoas que você vai ter um grande impacto na saúde, na autoestima e principalmente na vida dessas pessoas. Foi muito bom estar com vocês.